No último dia 6 de junho, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí, a Agresp, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, firmaram um acordo para a fiscalização conjunta dos serviços de distribuição de energia da Equatorial no estado do Piauí. Para aprofundar mais o assunto e como será feito esse trabalho pela Agresp, nós estamos recebendo aqui no estúdio a diretora-geral da agência, Thaís Araripe. Doutora Thaís, seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Muito obrigada. Bom, primeiro eu queria que a gente conversasse um pouco, principalmente com as pessoas que estão em casa, de que maneira é que a agência vai agora verificar a prestação do serviço de energia elétrica no estado. E se as pessoas podem eventualmente acionar a agência sentindo-se eventualmente que não estão tendo o serviço que esperam. Perfeito, Joelson. Primeiro é uma honra estar aqui com vocês, especialmente para falar da nossa agência pública, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Piauí. Como que a agência reguladora ela conseguiu esse feito que é inédito para o Estado, a fiscalização de energia? A energia ela tem uma competência federal e ela é regulada pela nossa agência federal, que é a ANEEL. Com esse passo muito importante e inédito para o Estado, histórico, nós passamos a ter a regularização e a fiscalização desse processo de serviços de energia. Mas ao Estado do a ANEEL Piauí. sai de cena no Estado? A ANEEL não sai de cena do Estado. Nós conseguimos comprovar para a ANEEL que a agência reguladora do Piauí ela tem um nível de maturidade que conseguiu trazer essa confiança e confiabilidade da ANEEL. Já é um movimento que acontece, então a Agresp é a 11ª agência reguladora que obtém essa competência fiscalizatória e com isso a gente conseguiu comprovar que temos autonomia, especialmente com o corpo diretivo técnico, né? Nossa diretoria colegiada é formada por 3 diretores técnicos, nós temos não só o conhecimento para exercer isso, mas a autonomia, que é um pilar muito importante. Então toda a diretoria ela foi sabatinada em Assembleia Legislativa, tem mandato fixo, esses são instrumentos importantes de governança para que a gente pudesse obter essa confiança. Afinal, a ANEEL ela passa a nos dar esse poder de fiscalização, mas nós prestamos conta, em última instância, a ela. A ANEEL. A ANEEL, perfeito. Agora, como é que funcionam os processos que estão em andamento, que estão em curso, as fiscalizações, as autorizações que hoje estão em andamento lá na ANEEL? Todas elas passam, independente do tempo ou do dia em que começaram, passam a ser responsabilidade da Agresp? A Agresp, ela firma agora o segundo passo nesse processo. Pelo nosso nível de maturidade, nós conseguimos saltar o primeiro, que era um simples acordo de interesse. Então, quando eles viram que a gente tinha uma comissão de ética estruturada, que fizemos isso assim que assumimos, uma norma de processo sancionatório aderente à norma dela, uma vez que a Agresp terá direito, inclusive, de penalizar a concessionária. Então, passado tudo isso, ela falou assim, não, vocês estão no nível de maturidade que permite celebrar esse convênio de delegação. Qual é o próximo passo agora? Celebrar os contratos de metas. Nesses contratos de metas, Joelson, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o detalhamento das fiscalizações, mas a Agresp já tem o nível de prioridade que quer atender nesses contratos. Diretora, a senhora falava justamente sobre essa sabatina que foi realizada na Assembleia Legislativa. Existiram ao longo dos anos algumas CPIs para justamente investigar essa prestação de serviços em relação à distribuição de energia e à prestação dessa energia elétrica no Piauí. Essas ponderações foram avaliadas pela Agresp no sentido de o que a gente pode melhorar nessa realização de serviços e quais são as prioridades da agência em relação ao Piauí? Com certeza, Lívia. Acredito que fizemos o dever de casa muito bem feito. Tanto que o diretor-geral da ANEEL, ele teve aqui no Piauí para assinar esse convênio de delegação junto ao nosso governador. E o que a gente fez como dever de casa foi mapear hoje as condições energéticas, né, do nosso estado. Quais são nossas principais carências, né? Alguns pilares iniciais nos norteiam nesse processo, como, por exemplo, o nível de atendimento dos serviços. E aí volta a questão, Joelson, que você pontuou em relação à ouvidoria. Temos um canal de ouvidoria. Então, como é que a Agresp ela já entra de imediato nesse processo? Se o cidadão ele tem algum atendimento que não
foi solucionado pela concessionária, então ele entra em contato com a Agresp e a Agresp vai fiscalizar isso para que o nível de atendimento e qualidade na prestação de serviço seja ainda melhor. Também já monitoramos outra questão técnica, que é o número de interrupções e a frequência dessas interrupções e o tempo dessas interrupções, para que a gente possa ter uma maior qualidade ao cidadão. E o terceiro pilar que eu colocaria são os investimentos, porque a concessionária, pelo contrato de concessão, ela é obrigada a fazer uma série de investimentos e o nosso dever na Agresp é buscar para que esses investimentos eles estejam coordenados ao interesse do Estado do Piauí. Doutor Thaís, hoje a gente tem, talvez o governador já colocou como o maior desafio, a transmissão dessa quantidade de energia que se gera hoje no estado do Piauí. Nós somos referências nacionais em energia renovável. E como que está esse trabalho da Agresp? Como que vai se dar esse trabalho da Agresp junto à ANEEL? A gente deve ter uma ampliação em breve também. E a questão da energia solar, principalmente domiciliar, que hoje quase todo o estado a gente tem uma utilização maciça. Como que a Agresp e a ANEEL discutem e como vai ser feita essa fiscalização também? Olha, especificamente em relação à transmissão, ela não entra na delegação. É só geração, distribuição e essa questão da ouvidoria, né, do atendimento ao público. Porque tem a ONS e a EPE, né, que é a Empresa de Planejamento Energético, a Organização Nacional também, e que entram especificamente nisso. Mas você está coberto de razão quando fala em relação à energia renovável. Até porque o Piauí ele tem esse potencial em relação à energia e a Agresp ela já está atuando, buscando essa regulação nesse cenário energético. São vários desafios, como o mercado livre, como o curtailment, e a gente está com um corpo técnico muito capacitado, porque, Joelson, assim como a gente teve uma remodelação na diretoria técnica, o corpo técnico da Agresp, hoje ele é capacitado para a prestação desse serviço, porque é do nosso máximo interesse que haja uma melhora efetiva da qualidade da prestação de serviço de energia ao cidadão. Isso a gente está falando da energia, mas a Agresp também tem outras competências, inclusive a questão do serviço de água e esgoto. Sim. Vai ficar a cargo da Agresp essa fiscalização. Como é que está o processo de acompanhamento do avanço da Águas do Piauí no interior do estado? Pelo que vimos, o processo de alcance das cidades está sendo mais rápido do que o que estava sendo previsto nos objetivos traçados pela empresa no acordo firmado com a concessionária, o grupo de municípios? Mihai. A Mihai, isso. Qual é agora o trabalho que vocês estão desenvolvendo na tentativa de ver se esse serviço está sendo entregue como vocês esperariam? Perfeito. Nós estamos ainda vivendo a fase de transição de sistema. Ela finaliza no dia 27 de julho, mas, como você bem adiantou, a própria concessionária ela vem antecipando a prestação desse serviço, que é algo permitido pelo contrato. Então, durante a fase de transição de sistema, a agência reguladora ela fiscaliza esse processo. Então, ela é uma fase em que o operador pré-concessão, que são a GESPIS e os próprios municípios, eles continuam operando. Então, é a gente que vai ali verificar os bens, o estado em que eles se encontram, verificar a aderência, a fiscalização dentro desse processo. E a que conclusão vocês têm chegado em relação ao equipamento que está servindo a população nesse momento e aquilo que é a expectativa para o serviço ser prestado? Hoje nós, de fato, temos uma crise hídrica observada no estado do Piauí, ou de distribuição de água no estado do Piauí e esgoto? Olha, o que a gente percebe é que é um desafio conjunto do Brasil. O Brasil, ele vive esse desafio com o marco legal do saneamento. E o que foi feito, como você bem pontuou, em relação à microrregião de água e esgoto, foi uma política de Estado. Então, a gente tem os marcos em relação ao saneamento de 2040, que tem que ser obedecido, e houve uma contratação de consultorias, foi-se estudado diversos cenários em relação à regionalização, porque observa-se, por exemplo, de Sergipe, de outros estados, a importância de olhar isso de uma forma macro, ou seja, regionalizada e não individualmente cada um dos municípios. E a partir do momento em que se constituiu uma microrregião de água e esgoto, que engloba os 224 municípios do estado do Piauí, deu-se um endereçamento muito importante a essa questão da água
água e esgoto. E aí questões relativas a essa transição, elas estão sendo monitoradas por comitês específicos. Então, dentro da transição, foram instituídos junto à MIRAI, comitê da questão patrimonial, comitê de tecnologia da informação, comitê do meio ambiente, porque é normal, quando se engloba um grande número de municípios, terem questões a serem endereçadas, mas o contrato as regula plenamente. Diretora, a senhora falava sobre um mapeamento de prioridades. Quando se fala do interior do Piauí, municípios menores de 7, 10 mil habitantes, esse acesso à água ainda é muito dificultoso, não é feito de forma plena. Como que está sendo esse acompanhamento da agência em relação a chegar a essa população de forma contínua, sem ter nenhuma dificuldade, como é o caso de carros-pipa, que muitas vezes são colocados em regiões mais áridas? Excelente. No caso específico da água, né, a gente tem alguns prazos para atendimento. Então, o contrato ele já dita as metas de atendimento. Elas iniciam no 2º ano de contrato, né, e a gente tem o atendimento de 99% de água no 8º ano desse contrato. Em relação a esgoto, elas começam a ser mensuradas no 3º ano. E o atendimento ele acontece completo, né, no nosso nível máximo, que a gente fala, com 15 anos. Então, o que a agência tem que fazer é estar monitorando o cumprimento de cada uma dessas metas anualmente. Então, é nessa ação que a gente vai atuar firmemente, para que a concessionária cumpra as metas pactuadas no contrato. O não cumprimento implica em quê? O não cumprimento implica em penalidades, que podem vir a ser advertência, multa, essa que vai aumentando a cada penalização e até na caducidade da concessão. Doutor, Perdão. A gente tem outras áreas importantes também que a Agresp regulamenta, como a questão do transporte intermunicipal. Como que está esse processo de fiscalização hoje? E a gente comentava aqui antes sobre a questão das rodoviárias, que antecede, né, a Agresp, mas também uma parte importante que envolve diretamente a população. Como que estão essas duas áreas hoje? Na parte do transporte intermunicipal, há um projeto de lei de autoria do nosso governador na Assembleia Legislativa do Piauí, com o objetivo de trazer todos os requisitos para a concessão desse serviço, né? Em relação às rodoviárias, e aí a gente aguarda esse processo finalizar para saber qual o papel efetivo da Agresp nesse contexto. Em relação às rodoviárias, a gente já está atuando, né, de forma ativa para entrar nesse processo. E como que isso acontece? Esses contratos de concessão, que são de 3 rodoviárias, Picos, Teresina e Floriano, eles foram assinados em 2015. Então, a agência ela só foi criada em 2017. Quando a gente assumiu agora, nós, né, já elaboramos termos aditivos para inserir a agência reguladora nesse transporte, nesse cenário, que acaba sendo uma fiscalização muito importante para evitar embarques clandestinos de passageiros, né, algo mais protecionista em relação àquele transporte regular, coibindo a prática ilícita. Mas já há algum tipo de atuação ou algum tipo de órgão que não seja a Agresp ainda que possa fazer essa verificação de contrato atualmente, o cumprimento de metas nos terminais rodoviários, já que vocês ainda estão nesse período de adequação? Olha, a SUPARC, né, que é a superintendência que estruturou o processo, ela tem dado uma grande força nesse sentido, assim como a Secretaria de Transporte, a CETRANS, que é uma grande parceira nossa. E o que a gente vai buscar e já está buscando com a ANTT é a formalização de um outro acordo junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que ela também possa nos trazer mais força nessa fiscalização, tanto do transporte intermunicipal quanto das rodoviárias. E esse diálogo com os municípios é algo que está trazendo benefícios, está acontecendo de forma harmônica? Sabemos que existem algumas dificuldades em interação entre instituições, então esses setores municipais estão colaborando com a agência? Perfeito. Nós temos buscado, né, esses municípios, porque não só os municípios, as prefeituras, né, mas o cidadão na ponta, eu costumo dizer que ele é o nosso 12º jogador, né? Então, assim, não adianta. Eles que atuam em campo e eles que conhecem a realidade. Então, a gente vem buscando essa aproximação. Quem acompanha as nossas redes sociais pode ver que a gente recebe prefeituras, esclarece dúvidas. Nós estamos montando cartilhas informativas
efetivas, porque esse tipo de informação que foi dada hoje, ele é relevante de ser passado ao cidadão. O cidadão deve conhecer a Agresp, deve saber que a Agresp tem uma ouvidoria estruturada para atendê-lo nessas diversas temáticas, né? E que se o serviço não está sendo prestado a contento, caberá à Agresp ter conhecimento para atuar junto às concessionárias. É o fiscal em campo nosso, esse cidadão. Inclusive, vamos fazer o seguinte, nós temos aí o contato da Agresp, que é a agência responsável por fiscalizar esses serviços que foram delegados pelo Estado do Piauí e agora, no caso, também, além de tudo, o da Agência Nacional de Energia Elétrica, essa parceria com a ANEEL, que permite a fiscalização do serviço de energia. Está aqui, ó. Primeiro o seguinte, se você acha que o serviço não está bom na área de energia elétrica, na área de saneamento básico, na área de água e esgoto, pode mandar a mensagem para ouvidoria@agresp.pi.gov.br, esse é o e-mail, está na tela. Tem o site também, portal.pi.gov.br/agresp, para você conhecer mais a respeito da agência. E tem o WhatsApp lá em cima, tá vendo? Ó? 995204096. Então você já salva o WhatsApp, deu algum problema, alguma dificuldade. Aí no caso, atualmente, energia elétrica, atualmente a questão da água e esgoto. Eu não sei se Teresina tem hoje um contrato específico, né? Tem. Com a água de Teresina. A Agresp já faz algum tipo de fiscalização? Não, nesse Na caso capital, a gente tem não a envolve agência Teresina. reguladora A7, de Teresina. No caso é a A7. A A7 é que cuida. Mas do interior do estado, a Agresp já faz esse trabalho. Então já manda. E na zona rural de Teresina. E na zona rural de Teresina também, né? Então parte da cidade de Teresina e no interior do estado, a Agresp já faz esse trabalho. E aí vamos ver como é que vai ser a expectativa em torno das rodoviárias e do transporte intermunicipal também. Com certeza. Eu quero agradecer a senhora, doutora Thaís, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Thaís Araripe, diretora-geral da Agresp, obrigado por ter vindo ao Jornal do Piauí. Muito obrigada por essa oportunidade de esclarecer sobre a prestação desses serviços da Agência Pública Reguladora do Estado do Piauí, que são tão importantes para o cidadão, tá bom? Muito obrigado.